Fala pessoal, hoje nós vamos ver como que é o processo de dimensionamento de uma chapa de topo que geralmente fica ali no topo do pilar e que devido ao movimento dela, ela tende a provocar efeitos alavanca. Nós vamos ver que isso provoca um esforço adicional dependendo da situação e nosso objetivo aqui é avaliar qual é a espessura de chapa capaz de suportar todo o esforço que a ela é solicitado. O que que acontece aqui? A gente tem uma estrutura aqui que, se a gente for olhar, né, tem uma força puxando isso daqui para baixo e no puxar isso aqui para baixo, isso daqui é solicitado e aqui vai tentar o quê? Torcer, ou seja, é como se alguém tivesse aqui debaixo dessa nossa chapa aqui, da extremidade aqui, empurrando ela. Na hora que eu empurro ela, ela pega essa parte central aqui da nossa chapa amarela e verde, né, que são as chapas de topo, e vai tentar empurrar juntamente. Obviamente, o parafuso ou a solda que estiver ali, ela vai conter esse esforço e ela sai puxando, então, o quê? Já que a solda não rompe, o parafuso não rompe, então vou levar embora junto com a gente a chapa de topo. E aí que começa o efeito alavanca. Então nós vamos ver aí qual que seria essa espessura aí para que isso não ocorra, ou se ocorrer, a gente vai ter um esforço adicional que a gente vai colocar no cálculo para que ela não se deforme quando isso acontecer. Bom, vamos aqui para minha tela para poder entender qual que é o processo de dimensionamento que a gente quer calcular. São essas chapas aqui. Eu tenho essas informações que eu deixei aqui, essas cotas, elas estão muito intuitivas, eu vou passar aqui rapidamente para vocês entenderem. Então tem aqui a cota D, que é do diâmetro, esse P, que vai ser o comprimento de influência do nosso parafuso, vai estar isso sendo calculado automaticamente para vocês. Aqui você tem a cota A, que é do centro do furo até a borda da nossa chapa. Já ao contrário, a cota B é do centro do furo até encostar no nosso perfil que está ali fazendo a conexão com a chapa, é onde que de fato vai ter o repuxamento da chapa, né? Então essa aqui seria a nossa cota B. E2, a mesma coisa, parafusos da extremidade, ou seja, E2 é a distância do último furo até a extremidade. E o E1 são a distância entre furos da nossa chapa de ligação. Vindo aqui para as nossas fórmulas, aqui eu trouxe somente as fórmulas que efetivamente vão ser utilizadas lá dentro. Então a primeira fórmula vai ser a fórmula 5, que vai ser uma cota corrigida da cota A, ou seja, A precisa ser sempre maior do que B. Então a gente recomenda geralmente que isso esteja 20, 25% maior do que B. Então a regra é A precisa ser maior do que B, mas isso já vai ser calculado automaticamente. A cota A' vai pegar essa cota A e somar com a metade do nosso diâmetro. Ponto. Cota B' vai pegar a nossa cota B e subtrair metade do nosso diâmetro. O comprimento de influência vai ser o menor valor entre B, que é específico ali da distância entre furos. Área do parafuso, não tem segredo, π vezes d ao quadrado dividido por 4. Aqui na fórmula 13, nós vamos precisar, diante daquela chapa, avaliar quando que começa a tração e quando é uma compressão. A gente sabe que quando o elemento, por exemplo, uma viga, está sofrendo uma carga, de um segmento para cima é compressão, do outro segmento para baixo é tração. Então funciona dessa forma aqui, a mesma coisa ali, só que como é uma ligação, a gente precisa de verificar realmente onde que está a linha neutra, a linha que separa a linha da zona que está sendo comprimida para a zona que está sendo tracionada. Eu já expliquei isso daqui dentro do treinamento de estruturas metálicas e algum cálculo de ligação específico, que é justamente isso aqui. A gente pega uma chapa inteira, que é o que a gente tem lá, vamos converter numa geometria com uma área específica, que seria a área específica de compressão, e a outra vai ser a área de tração. Como que a gente faz isso? Através da fórmula 13,
ou seja, a gente pegar 2 vezes a área, dividir pelaquela distância entre furo, e aí a gente vai encontrar uma cota teórica T2, que seria uma possível largura eficaz daquela região que está sendo tracionada. Já aqui na sequência, o que nós temos então? Nós vamos pegar aquele retângulo e transformar em 2 retângulos. O retângulo verde é um retângulo tracionado e o retângulo roxo é um retângulo comprimido. Esse retângulo comprimido tem uma altura específica de y que a gente não sabe, a gente vai descobrir. A mesma coisa para o nosso retângulo verde, tem uma espessura T2 que a gente não sabe, mas que ela é calculada aqui pelo 2 vezes a área sobre E1. E o que acontece? A fórmula para o momento de inércia para retângulos é o quê? O comprimento dele, né, a largura dele, vezes a nossa altura ao quadrado dividido por 2. A mesma coisa acontece para os dois casos. Então, quem que é a base do nosso retângulo roxo aqui? L1. Quem que é a altura do nosso retângulo roxo? Y2, Y. Então vai ficar L1 vezes y ao quadrado sobre 2. Pronto, esse seria o momento de inércia daquele retângulo roxo, o retângulo que está sendo comprimido. Qual que é o momento de inércia daquele área, daquela região que está sendo tracionada? É a base, que é T2, vezes a minha altura. A minha altura vai ser toda a minha altura L3 menos y, ou seja, vai me sobrar somente essa altura verde aqui, dividido por 2. Eu tenho essas duas equações, tenho incógnitas, preciso de separar, e fazendo essa separação, a gente tem o quê? L1 vezes y ao quadrado sobre 2, o 2 passa para lá multiplicando, o T2 passa para cá dividindo. O que ficou do outro lado da equação, né? Ficou lá o L3 menos y ao quadrado, faz parte aqui de um padrão matemático, que é equivalente lá ao A menos B ao quadrado, que vocês já viram isso aí possivelmente na graduação ou no ensino médio, enfim. Então, como que é isso daqui? Para poder destrinchar, para quebrar isso daqui, para transformar, é A menos B vezes A menos B. Isso, no final das contas, é equivalente a A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Então, como que a gente faz isso daqui? Quem que é o A ao quadrado daquela equação? É o primeiro termo, L3, então ficou L3 ao quadrado. Quem que é o segundo termo lá? Vai ficar menos 2 vezes A. Quem que é A? L3. Quem que é B? É o Y, mais B ao quadrado. Quem que é o B? É o segundo termo, então Y ao quadrado. Isso aqui, eu já começo a ter uma formação aqui de uma equação. Eu pego isso daqui que está à direita do meu sinal de igual e passo para a esquerda dele trocando os sinais. Então L3 ao quadrado vem para a esquerda negativo, o 2L3 que estava positivo, negativo lá, vem positivo, e o y ao quadrado que estava positivo vem negativo. Tudo isso é igual a zero. Fazendo o resumo aqui, né? Cortando, por exemplo, esse 2 com 2, fazendo as simplificações, eu tenho aqui L1 vezes y ao quadrado dividido por T2 menos L3 ao quadrado mais 2L3 vezes y menos y ao quadrado. A questão do jeito que está aqui, você talvez não consiga visualizar muito como que dá para simplificar isso aqui, só que nós temos os dados, né, disso daqui. Quais dados que nós temos? Eu tenho o dado do L1, eu tenho esse dado aqui, que é a largura da minha chapa, que eu coloquei lá no topo do pilar. Eu tenho também o T2, que foi calculado ali em cima. Então, isso tudo aqui vai deixar de ser variável, vai virar um número e vai limpar. E o L3 também eu tenho, que é o comprimento dessa chapa. Então, a gente vai aqui substituir hipoteticamente esses valores, só para vocês entenderem o funcionamento da equação. Isso já está tudo planilhado, tá, pessoal? Em questão de menos de 3, 5 minutos, vocês calculam essa ligação com a planilha que eu vou deixar disponível para vocês. Mas vou substituir, então, L1 e L3 por 10 e T2 por 5 para vocês verem como que isso aqui vai se transformar. Então eu separei, ó, primeiro termo ali, L1 vai ser substituído por 10, T2 vai ser substituído por 5, o L3 vai ser substituído por 10, né? Isso aqui, obviamente, você calculando uma estrutura, você vai substituir pelos valores reais. Mais 2 vezes L3 substituir por 10, vezes y menos y ao quadrado.
Fazendo a simplificação disso aqui, 10 por 5 vira 2, fica 2y ao quadrado. O 10 ao quadrado vira menos 100. E aqui 2 vezes 10 vezes y, ou seja, 20y menos y ao quadrado. Coloco potência com potência igual, ou seja, 2y ao quadrado menos y ao quadrado, os dois são a potência de 2, mais 20y menos 100. 2y ao quadrado menos y ao quadrado eu posso substituir, que vira 1y ao quadrado, mais 20y menos 100. Então, no final das contas aqui eu tenho uma equação de segundo grau, ou seja, y ao quadrado mais 20y menos 100, que é igual a zero. Aí eu caio lá na equação de Bhaskara, onde que eu tenho menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Vou fazer tanto somando, tanto subtraindo, a raiz que me der um número positivo, porque isso aqui precisa de dar um resultado positivo, é a raiz real, é ela que nós vamos utilizar como informação para poder calcular os nossos momentos de inércia. Porque é o seguinte, a gente já sabe as equações de momento de inércia que calculamos anteriormente, só não tínhamos o y. Então agora, através da fórmula 21, 22, que você vai ver lá na planilha de Excel, você vai conseguir calcular então quais são esses momentos de inércia da zona de compressão e da zona de tração. Você soma os dois e tem o momento de inércia total. Na fórmula 28, nós vamos calcular qual que é a distância da linha neutra, ou seja, eu tenho uma chapa do fundo dela até uma certa distância. É uma região que é comprimida e desse ponto até lá em cima é zona tracionada. Só que eu não vou fazer essa medição até a extremidade da chapa, eu quero até o último parafuso. Então, por isso que vai ficar L3, que é todo o comprimento, tiro a borda de um lado, que é o E2, ou seja, a distância da borda até o furo, e tiro também a distância Y, que foi que eu calculei lá, ou seja, eu estou pegando da minha linha neutra até a distância do último furo. Com isso daí eu posso calcular então a minha tensão solicitante, que eu vou pegar o momento vezes o meu YC que foi calculado ali, dividido pelo momento de inércia total, que eu também já calculei. Bom, agora chegou a hora de verificar se aquela chapa que vai no topo efetivamente suporta o esforço, se ela vai sofrer o efeito de alavanca, porque se sofrer o efeito de alavanca vai ter uma carguinha ali adicional ali, que é a carga Q da fórmula 37. Então esse é o nosso objetivo. Se o resultado que a gente calcular ali na fórmula 36 der entre 0 e 1, significa que está aprovado, mas olha só, tem uma carga adicional Q que você precisa de colocar nas suas considerações para poder verificar se está tudo ok ou não, que é a força adicional que vai ali estar imputando também sobre o parafuso. Caso contrário, se for abaixo de 0, significa que está tudo ok, o esforço que vai no parafuso é o esforço que já está chegando direto nele mesmo, ponto, acabou. Se der mais do que 1, reprovado, e aí precisa de alterar a espessura do material, talvez talvez as distâncias, tem várias variáveis que podem ser alteradas para atender aos requisitos aqui. Qual que é a forma? Muito simples. Força atuante, olha, VSP, força atuante do parafuso vezes aquela cotinha B menos o P1, que é aquela comprimento de influência ali do furo ali central, vezes a espessura do material ao quadrado, vezes a tensão do material, que geralmente é 250 MPa, mas é uma tensão de escoamento, vai depender do material que você está utilizando. Então, essas informações facilmente encontradas. Se você tem dificuldade nisso daqui, aí você precisa de uma especialização mesmo para poder nivelar esse nível de informação. Dividido por 5,33, dividido por P1 novamente, que vai ser aquele comprimento de influência do parafuso, menos o D', que esse D' é aquele diâmetro normal do furo, mais aquela cota de 1,5, que é aquela folguinha que a gente coloca nos furos. Esse D aqui nós até colocamos já lá na equação, fazendo essa soma de 1,5 mm, dividido novamente por P1, vezes P1 novamente, vezes a espessura da nossa chapa, vezes a tensão de escoamento dessa chapa, dividido por 5,33. Tudo isso planilhado para poder ficar rápido. A gente não pode perder tempo ficar olhando isso aqui demais. Tem que ser papum para
poder ganhar tempo. Dependendo da situação, se for entre 0 e 1, calcula a fórmula 37 VSP, ou seja, a nossa força atuante ali no parafuso, vezes o B', que é um valor que já temos calculado, menos P1, que é o comprimento de fluência, vezes a espessura da chapa, vezes a tensão de escoamento dela dividido por 5,3. Isso tudo dividido por A', que é um valor também que nós já calculamos anteriormente. Feito isso, vamos calcular a tração resistente do nosso parafuso, que é 0,75 vezes a nossa área, vezes a nossa tensão resistente do nosso parafuso. Isso é tabelado, então tá aqui, ó, vai depender do parafuso que você vai utilizar. Qual parafuso você vai colocar na sua estrutura? O que você colocar tá aqui, ó, o FUB, nessa coluna, a terceira coluninha aqui da nossa tabela A3 da NBR 8800. Dividido por 1,35, que é um coeficiente de majoração, que também já comentei em outras oportunidades lá dentro do nosso treinamento completo de projeto de estruturas metálicas. Se você não sabe o que é isso daqui também, recomendo você buscar esse treinamento para poder fazer o nivelamento. Por fim, fórmula 39, vamos calcular então o cisalhamento resistente desse parafuso, que a equação muda, também tudo aqui conforme a NBR 8800, 0,4, 40% da área vezes a nossa tensão resistente ali do nosso parafuso, FUB, dividido por 1,35. Lembrando que 1,35 é uma constante aqui, o 0,4 também, tá? Passou pela fórmula 39, vamos então para a verificação final. Se a fórmula 36 tiver um resultado entre 0 e 1, significa que tem um efeito alavanca. Então a gente precisa de considerar que, além do esforço cisalhante ali na nossa chapa, que é proveniente, por exemplo, no caso da treliça, é aquela barra que está chegando ali, aquela carga axial que está provocando aquele cisalhamento naquele parafuso, vai ser adicionado uma nova carga sobre ele. Então nós vamos colocar aqui VSP mais Q dividido pela nossa resistência à tração desse parafuso, mais a nossa carga de cisalhamento solicitante dividido pelo número de parafusos que tem essa ligação. No nosso caso ali, a gente vai colocar 6 dentro da planilha, mas você pode colocar mais parafusos, nada impede como isso. Tudo isso elevado ao quadrado. Lembrando, isso precisa de ser menor ou igual a 1. Eu nem considero menor ou igual a 1, porque quando dá, por exemplo, 0,9999, um soprou, já passou do 1. Então é sempre, na minha concepção, menor do que 1. Mas se caso a fórmula 36 der um valor abaixo de 0, aí você pode simplesmente fazer a equação da mesma forma que acima, só que sem o Q. E aí, se caso der abaixo do que 1, está verificado e aprovado. Aprovado quem? Aprovado a chapa, aprovado os parafusos. Sobre as cargas solicitantes naturalmente imputadas pela estrutura sobre eles, além do caso e quando isso houver, da carga solicitante do efeito alavanca. Vamos agora para a planilha de Excel. Aqui nós tem que ser muito rápido. Já que fez planilha de Excel, ela tem que servir para ser prático, rápido. A gente não pode ficar perdendo muito tempo. Para facilitar, um filtro aqui básico o que é manual, o que é fórmula. O que é manual, coisas que você pode trocar. Então, ok, espessura da chapa, diâmetro do parafuso, a cota do parafuso até a borda, que é a cota A, a cota B, a cota E1, a cota E2, a largura da chapa, A largura da chapa, o comprimento da chapa. Então, o comprimento é o quê? Daqui para frente, da esquerda para a direita. Esse é o comprimento da chapa, que vai ali no topo do nosso pilar. Largura, comprimento, tensão de escoamento da chapa, que vai depender aí do qual que é o material, momento solicitante, que se você está utilizando o CIP 3D, você vai lá coletar os resultados da barra que está chegando ali, para poder verificar qual é o momento que chega ali, e também qual é o esforço cisalhante no parafuso, tá? Na orientação cisalhando o parafuso, qual é essa carga que atua ali. Valor também coletado. Número de parafusos, aí você pode brincar com isso aqui dependendo da situação. E a tensão de resistência à ruptura do parafuso, que é conforme a tabela A3. Alimentou isso daqui, ou seja, fez a alimentação desses dados aqui, que são 13 dados,
você já está pronto para poder fazer rapidamente os cálculos. Vou trocar aqui de manual para fórmula, e aí nós já vamos ver que tudo aqui que está sendo calculado automaticamente. É calculada aqui toda aquela parte da equação de segundo grau, o comprimento, o momento de inércia, a distância até a linha neutra. O que é que você vai focar? Você vai focar aqui, ó, no item 36 e 40. Por que o 36? O 36, se está abaixo de zero, significa que a chapa que nós colocamos lá inicialmente, a espessura que nós definimos, não vai provocar um efeito alavanca. A chapa suporta o carregamento tranquilamente. E a fórmula 40, porque ela nos diz se o parafuso suporta ou não. Então a gente vê aqui que está aqui menos 0,54, top demais. E aqui 0,75, também ok. Ah, professor, e se desse mais do que zero ali, estava ruim? Não, até 1 tá legal. Mas se você consegue abaixo de zero, você tem um esforço não solicitante de efeito alavanca, então isso pode evitar algumas falhas dentro do nosso processo. A gente fica longe do perigo. Vamos verificar então qual que seria a espessura que daria para poder reduzir para otimizar ali. Porque a gente viu ali que está menos 0,54. Será que dá para reduzir? Que tem ali 24 milímetros de espessura. É uma chapa bem espessa. Reduzindo aleatoriamente para poder facilitar aqui o processo, só para mostrar para vocês, ó, se a gente vier aqui colocar 2, o que eu tenho que observar? O nosso item 36, ó, lá tá menos 0,24, ou seja, 20 milímetros de chapa no total, ainda não me imputaria efeito alavanca. Vamos reduzir mais, vamos colocar aqui 16 milímetros, 1,6, né? Tem que colocar aqui, que aqui tá tudo em centímetros. 1,6, aí sim já tinha o efeito alavanca, né? Mas a verificação final ali tá em 0,88. Então vou até marcar aqui para vocês, ó, para poder ficar mais fácil. Vou colocar aqui numa cor chamativa, depois vocês alterem isso daí para maneira que preferirem, para ficar mais fácil focalizar. Então essas são as duas. Então 1,6, aqui a verificação de comportamento da chapa tá 0,3, dando efeito alavanca, mas o parafuso já está no limite, dando 0,88. Poderia, obviamente, trocar o parafuso e abrir o espaço de trabalho ali para alterar. Vamos trocar isso aqui, por exemplo, para 1,27. 1,27 acabou sendo reprovado. Aqui passou de 1, ou seja, maior do que 1 não pode, e a verificação final, obviamente, já foi feita uma reprovação. E aí você, sei lá, poderia mexer nos parafusos, tá bom? Sei lá, você vai colocar, por exemplo, 1,6 aqui, que seria o próximo, aí 1,6 passa, tá vendo? Então mexeu no parafuso, a história já mudou. Ou a verificação de comportamento da chapa está no limite, está 0,96, está dentro do limite aceitável, e os parafusos estão ótimos. O limite é 1, né? E a gente está em 34, então tem muita história ainda para poder rodar, para poder danificar o parafuso. Se a gente fosse pensar num processo de falha aqui, como que essa estrutura poderia falhar primeiramente? Conhecendo desse projeto aqui, primeira coisa que essa estrutura iria sofrer é um efeito de deformação na placa de topo. Caso as cargas excedessem por algum incidente totalmente fora de projeto, a chapa iria deformar e só depois então a gente passaria a ter qualquer possibilidade de deformação ou falha nos parafusos. Agora, um detalhe muito importante: quando você faz a mudança ali do diâmetro do parafuso, vai alterar as cotas E1, a cota E2, então tem que ficar atento, a cota A, a cota B, então tem que ficar atento a esses detalhes aí, para quando você alterar, fazer a verificação de tudo que eu deixei ali na planilha como manual, ou seja, eu coloquei manual porque é interessante que você passe pelos itens e verifiquem se está tudo ok. O que é fórmula, o que é manual. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você curte conteúdos como esse, clique, se inscreva, deixe o seu like no nosso canal e até o próximo vídeo.